Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza. Programa Viva Ubuntu, um programa específico da TV Santa Maria para que a gente possa conversar um pouquinho mais, falar sobre as nossas presenças aqui em Santa Maria, a presença do povo negro, homens, mulheres que fazem essa Santa Maria acontecer, que participam ativamente dessa cidade. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade. Sabe aquele orgulho que a gente olha, que a gente sente, que a gente tem ao ver um menino como esse rapazinho que está aqui hoje? Olha só, o João Vitor Lima me concede o privilégio da presença no Viva Ubuntu. João, muito obrigada. Débora, imagine, eu que fico com a honra. É tão bom, gente, mas é difícil. Porque eu tenho costume de entrevistar e hoje ser entrevistado, mas está sendo um desafio. Olha mas só que coisa mais linda, olha só. Com a Débora, que é uma pessoa que eu admiro, que é um exemplo, que é uma inspiração, melhor ainda. O João, eu conheci o João através de uma live. Só que, veja bem, o João é um menino, estudante do ensino do segundo ano, do primeiro ano do ensino médio, e que tem feito um trabalho lindíssimo aqui em Santa Maria, um trabalho maravilhoso. Ele faz lives no Instagram, ele participa da Rede Sina, onde ele também tem um programa, e é uma voz muito ativa contra o racismo, contra a discriminação, contra a violência, né, que nós todos sofremos em função dessa estrutura racial que a gente tem na sociedade. Mas ele faz isso com uma propriedade muito grande. E aí a gente olha assim, mas o que faz esse menino levantar essa voz tão bonita a nosso favor? João, primeiro assim, eu te agradeço muito por esse trabalho lindo que você desenvolve. Imagina. E eu queria saber um pouco mais do João. Afinal, a família daqui, João de Santa Maria, é ali da Teneves. Como é que é essa família? Tu é o quarto, né? O caçula de 4 irmãos. A rapa do tacho, como a gente costuma dizer. Bom, o meu pai e a minha mãe é de Júlio de Castilhos e meu pai de Formigueiro. Eu sou neto por parte de mãe, de uma empregada doméstica e de um pedreiro, e por parte de pai, agricultores, né, meus avós. Então, a minha mãe, ela era de Júlio de Castilhos e em 1971, há 50 anos atrás, ela veio para Santa Maria em busca de perspectivas de vidas melhores, enfim. E o meu pai veio 6 anos depois, 1977, para servir o quartel, na 6ª Brigada, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, sempre com muito orgulho, sempre com muita honra. E o meu pai, depois, porque ele ficou só apenas 2 anos no Exército, na 6ª Brigada, e logo após ele se transferiu para ser industriário, né? Trabalhar em fábricas de bebidas, de refrigerantes. A primeira fábrica que ele trabalhou foi a Pepsi Cola, no tempo que a gente tinha Pepsi Cola aqui em Santa Maria. E depois, em 1991, ele foi para a CVI Refrigerantes, que é a Coca-Cola, onde ele permaneceu até o comecinho de 2020, até abril de 2020, quando deu o boom da pandemia. E a minha mãe, também a mesma coisa, foi até fevereiro, março de 2020. E depois, agora, ela se aposentou. Meu pai já era aposentado, já faz 8 anos que ele já é aposentado, mas ele trabalhava pelo prazer, pelo amor pelo trabalho, gostava, e também pela questão da renda, enfim, etc. Mas os dois sempre foram muito trabalhadores, sempre tiveram uma origem muito humilde, né? E eles se casaram em 1983, e em 1986 eles se mudaram para Teneves, quando a Teneves, e isso foi inaugurada. E desde então eles moram lá.
E nós somos entre 4 irmãos. O Alexandre, a Vanessa, o Vinícius e o João Vitor. É o único que tem 2 nomes e eu explico por quê. Exatamente. A história, eu vou te contar. Quando a minha mãe ficou grávida, ela tinha 45 anos. Ela não esperava mais ter filhos nenhum. Ela já tinha 3. Um de 21, outra de 19 e o meu irmão Vinícius de 12, 13 anos. E de repente ela ficou grávida. E quando ela foi fazer os exames, as ultrações, enfim, etc e tal, constatava que era uma menina. E já tinha o nome, Vitória. Ela ficou feliz da vida, porque entre os quatro irmãos é só uma mulher. Tá. Então ela ficou feliz da vida. Eu vou ter um casal de meninas e um casal de meninos, né? Alexandre, Vinícius e Vanessa e Vitória. Só que daí, quando eu nasci, porque eu nasci no USM, aqui no Hospital Universitário, veio um menino. E na sala de espera estavam o meu pai, a minha tia Fátima, minha tia materna, e a minha irmã. Aí quando viram o menino, digo, trocaram os bebês, só pode ser. Veio o menino. Aí veio o menino mesmo, a enfermeira confirmou. Aí ficava pensando, meu Deus, que nome nós vamos dar? Era Vitória, como é que vai ser? Aí a minha tia deu uma ideia, João Vitor. Porque o meu pai é João Vicente, juntou a Vitória, Vitor e João. Aí ficou. Aí eu nasci João Vitor dos Santos de Lima no dia 22 de novembro de 2005. Ai, que legal. Tá, João, e me diz uma coisa, essa família é sempre muito trabalhadora, sempre muito ativa, mas era uma família que falava de negritude em casa ou não? Não, porque nós sempre fomos uma família muito unida, muito alegre, e a questão do preconceito nunca chegou da forma tão arrebatadora quanto chega às outras famílias. Não é? A gente sempre teve uma consciência que não importava o que os outros falassem. Importava o que a gente era, o caráter que a gente tinha. Isso minha mãe e meu pai sempre me ensinaram de uma forma assim encantadora. Eles sempre me ensinaram, não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o caráter. Isso a gente sempre levou muito à risca. E agora que a gente discute muito, por causa que a minha irmã se formou, ela é formada em pedagogia. Meus irmãos também gostam de falar como eu, porque eu sou um tagarela de primeira linha. Capaz, imagina! Né? Então, muitas coisas que a gente vê na televisão, etc e tal, a gente discute como racismo, não é? Aí a gente debate com a maior, digamos, despreocupação. Não é agora que a gente tem discutido sobre preconceito, mas não tanto quanto antigamente. Tá. E na tua adolescência, agora que tu ainda está terminando a adolescência, né? Mas assim, na tua infância, tu sentiu esse racismo? Não chegou a sentir, então a família conseguiu te... Sim. Não, eu nunca senti, porque eu fui uma criança muito feliz. Eu tive uma infância que eu não posso me queixar, porque foi uma infância muito boa, de muita harmonia, de muita alegria, com muito amor. Eu, ao contrário do que eu sou agora, eu era uma criança, digamos, muito tímida, meio muito tímida. Eu adorava brincar de carrinhos na época dos Hot Wheels. Então eu tinha fascínio por Hot Wheels, enfim, carrinhos. Só que a coisa florou. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, o meu irmão mais velho, Alexandre, ele ama música, ama samba, ama pagode, enfim. Então, dentro de casa, eu via Alcione, Zeca Pagodinho, Leci Brandão, enfim, só essa nata boa do samba e da representatividade negra, como Martinho da Vila. Então, aquilo ali começou a me encantar. Quando a minha mãe comprou um microfone, que era um pedestal e com dois bocaizinhos assim, com 2 microfones de brinquedo. Aí eu comecei a cantar. Eu tenho fascínio pela Maria Rita, grande cantora, filha da outra espetacular Elis Regina.
E aí eu comecei a cantar, a imitar os trejeitos, a saber de cor e salteado as músicas. É aí que começou a originar a comunicação do João Vitor. Do João, olha que Foi legal. aí. E junto com isso, eu era fãzasse, até hoje eu sou, que todos os anos eu assisto o Teleton. E no final do Teleton sempre entrava o Silvio Santos e a Hebe Camargo. Eu via aquilo ali e ficava alucinado com o poder de comunicação que eles tinham. E eu comecei a ficar encantado com aquilo. E só que eu não assistia tanto Silvio Santos. A minha mãe assistia mais Marília Gabriela, que ela até hoje é fã da Marília Gabriela, e não tanto a Hebe. Mas sempre quando terminava alguma novela, alguma coisa assim, ela botava no SBT. Só que eu pegava o trechinho e eu me lembro disso. De o programa tá já terminando, passando já os créditos e ela dando tchau, tchau, vamos com Deus, enfim. E eu ficava encantada com aquilo, porque eu não tive influências negras. Ah, pois é. Eu tive influências brancas, porque hoje em dia a gente tem vários negros no jornalismo. Só que eu não me identificava com aquilo, eu me identificava com entretenimento. Porque, claro, nós temos Glória Maria, naquela época eu já presumo que já tinha Maria Júlia Coutinho, já tinha Heraldo Pereira, mas muito sérios, muito recatados, enfim, não tinha essa informalidade que hoje eles têm agora. Eu ficava encantado com aquilo, com aquele entretenimento. Que seria aquele, eu não me lembro o nome direito, é De Paula. Que tinha um programa, ele era de uma banda e daí depois ele foi ser apresentador. Agora eu não me lembro. Netinho de Paula. Netinho, esse aí. Netinho de Paula. Mais ou menos na pegada, mais ou menos na linha, mais ou menos na pegada. Mas quando eu comecei a me interessar, o Netinho já tinha um pouco se afastado da televisão. Já não tá. Já não tava. Depois que ele voltou, aí depois desistiu. Então eu tinha essas influências que querendo ou não eram brancas. Hebe, Fausto Silva, Marília Gabriela, Silvio, enfim, só essa nata maravilhosa da comunicação. Mas eu não tinha tanta essa representatividade negra. E na escola tu exercia esse poder de comunicação na escola, ou na escola tu ficava mais quietinho? Eu sempre fui comunicativo, até hoje sou. E eu sou muito brincalhão, eu não consigo ser sério. Se eu tô séria é porque eu tô brabo, furioso com alguma coisa, ou eu tô triste. Aí sim eu fico sério. Não falo nenhum pio. Mas eu sou muito de fazer graça, de contar piada, de estar toda hora rindo, de estar, digamos, entretendo. Não é os meus amigos, os meus colegas da escola, enfim, eu sempre fui muito comunicativo e eu sempre fui muito nessa coisa de liderança, de representar, de puxar a banda, né, como eu costumo dizer. Que legal! Pois e hoje nós estamos aqui conversando com um menino encantador, né, com o João Vitor Lima, que tem aí um perfil no Instagram, canal no YouTube, entrevista pessoas. Depois nós vamos trabalhar um pouco, conversar um pouco sobre essas entrevistas, sobre como é que ele seleciona, porque não é qualquer pessoa que vai nas lives do João. É um convite muito especial que eu já tive. Então, quer dizer, eu já tô dentro desse grupo. Já tá no E a gente está aqui conversando com ele, o Viva Ubuntu, trazendo sempre uma pessoa para que a gente possa apresentar para você as nossas pérolas, apresentar para você a nossa gente. A gente já volta. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento.
Programa Viva Ubuntu hoje com essa pessoa extraordinária, João Vitor Lima, nos dá o prazer. Imagine, tu que é extraordinária, Débora. João, e aí, no colégio, então, tu já exercia essa liderança e essa comunicabilidade, né? Já, sempre fui muito comunicativo, muito amigo dos professores, eu sempre fui muito conversador. Eu adoro, amo conversar. Eu acho que é esse o segredo da minha comunicação. Eu sentir que eu estou tendo uma conversa informal com qualquer pessoa, com qualquer convidado, enfim. E agora sempre eu tive essa coisa de liderança, de sempre ser organizado, de sempre ser, digamos, meio que o líder da turma, sabe? Então eu sempre tive essa coisa junto a mim. E aí, como é que foi para começar? Como é que tu pensou assim, vou ter um canal no YouTube? O que fez tu ter esse insight? Ou mesmo o perfil no Instagram? Tu chegou a pensar e dizer assim, eu vou ser um influenciador negro, eu vou influenciar as outras pessoas? Como é que foi esse processo? Débora, vou te dizer bem a verdade, bem sincero. Eu nem pensava ser o que eu sou hoje. Às vezes me passa um filme na cabeça daquele João Vitor de 5 anos atrás, porque já faz 5 anos que eu tenho canal no YouTube. Eu não tinha noção nenhuma do que era fazer um vídeo, nem editar eu sabia, porque eu tenho até hoje guardado, hoje não tá mais no meu canal, mas eu tenho até hoje guardado os meus primeiros vídeos. Olha que legal. Era sem corte, era sem edição, eu falava o que vinha na cabeça, eu era muito bobinho. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Então eu fico me olhando, meu Deus do céu, o que esse João lá de 2016 diria pro João de agora, de 2021? Que loucura! E eu ficava pensando assim, vou imitar uma Ana Maria Braga, comecei a cozinhar, a fazer etc, coisas assim de culinária, enfim. Eu não tinha uma orientação como eu tenho hoje. Eu era muito assim disperso da intenção que eu queria colocar no meu canal, que era de bate-papo, que era de entrevista. E eu nunca tive assim meios naquela época de concretizar. Em primeiro lugar, por causa que eu não tinha tanta essa inteligência como eu tenho agora e as questões de oportunidade, né, de você chegar numa pessoa, não é, que seja famosa, que esteja uma influência, digamos, e você entrevistar. E também outra questão, que eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, não é, de ter equipamentos, enfim, como eu tenho agora, com a graça de Deus, de ter também essa acessibilidade, não é, nessa questão, eu nunca tive. E a pandemia veio e fez que eu juntasse o útil com o agradável, que eu colocasse a minha real intenção no propósito daquilo que eu queria fazer num canal. Aí tu formatou. Aí formatei. Porque eu digo que a gente não é nada sozinho. A gente sempre tem a colaboração de pessoas espetaculares. E eu tenho uma grande amiga que se chama Sara Pérez. Ela é psicóloga e ela é colaboradora da minha live. E logo quando estourou a pandemia, lá por março, abril, eu comecei a ver uma enxurrada de live. Live disso, live daquilo, live não sei das coisas. Até amigos meus fazendo lives. Aí eu olhava e dizia, meu Deus, todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer? Exato. Eu tenho que inventar alguma coisa. Quando numa ligação eu falei, Sara, eu ando vendo um montão de gente fazendo live, a tal de live no Instagram, live de música, live de entrevista, live de culinária, enfim, o que eu faço? Aí, quando ela me perguntou, João, o que tu gostaria de fazer? Olha, Sara, meu sonho era fazer uma live de entrevista, fazer, digamos, um programa de entrevista, como Hebe fazia, como Marília Gabriela fazia. Só que eu nunca tive a oportunidade. Aí ela disse, eu acho que isso daria muito certo numa live. Por que tu não produz uma? E
E a minha primeira convidada foi ela. Minha primeira convidada, eu tinha convidado uma outra pessoa que no fim não deu certo. Aí eu falei, ai Sara, como é que eu vou fazer? Essa pessoa maravilhosa que eu ia entrevistar, enfim, fazer a minha estreia, não vai poder. O que eu vou fazer? Aí ela disse, não, de maneira alguma. Eu aceito que tu me entreviste. Olha, vamos que lá. legal. Aí a minha primeira live aconteceu numa terça-feira, no dia 28 de abril de 2020, às 7h30 da noite. Aí ela me deu uma sugestão de nome, coloque um nome que te represente. Aí quando nós juntamos a ideia quando ela deu João ao Vivo, que é o nome da minha live. Aí ela disse, já que tu vai entrevistar, tu que é o protagonista da coisa, bota o teu nome. Só como é que eu vou fazer essa junção? Só João? Não fica legal. Ela disse, João ao Vivo. Foi assim, e aí foi acontecendo todo esse processo que foi acontecendo tão de repente, foi uma coisa que aflorou e é uma coisa que me deixa muito orgulhoso. E João, e dentro das entrevistas tu vai trazendo as pessoas e os temas não são pré-determinados, é a conversa que vai dizendo, isto. Né? Tu traz o entrevistado e daí dependendo do entrevistado vai ser a conversa, o diálogo que tu vai conduzindo. Claro, porque eu sempre penso uma coisa assim, que eu faço à noite, agora eu faço às sextas-feiras à noite, às 20 horas. Eu penso que quem está me assistindo, recém chegou do trabalho, teve um dia maçante, a gente está migrando para o final de semana, quer assistir uma coisa que se interesse, quer assistir uma coisa que se alegre, enfim. Vou assistir, vou acompanhar do começo, meio ao fim. Mas eu não posso fazer toda a live uma coisa oba-oba, trazendo alegria, só música. Eu tenho que discutir, porque querendo ou não, Débora, tu vai concordar comigo. Antes da gente ser o João Vitor Lima, antes de tu ser a Débora Evangelista, apresentadora do Vivo Ubuntu, Afrocode, advogada, antes de eu ser entrevistador, influenciador, nós somos cidadãos. A gente sente tudo aquilo que a gente vê. Eu não me privo de chegar na minha live e discutir sobre racismo, sobre a real situação política, econômica e social que a gente está vivendo. A gente deve sim discutir. Não é que a gente seja obrigado, mas é a questão que a gente deve sim, porque a gente é importante, né, a gente está dentro de uma sociedade. Exato, porque a gente não está com os olhos vendados, Débora. Exatamente. A gente não é cego deficiente visual. A gente tem total assim discernimento que tudo isso está muito errado e que a gente precisa conscientizar o nosso público, os nossos espectadores, que aquilo ali está muito errado e que aqueles espectadores, aquelas pessoas que têm um comportamento completamente oposto, igual daquilo que a gente está interpretando, que a gente está falando que aquilo ali é errado, elas têm que pensarem assim, não, o comportamento que eu tenho, a situação, digamos, racista, de eu chamar uma pessoa de negrinha, mulatinha, enfim, etc., está muito errado. Eu tenho que começar a mudar. Não é através disso que a gente muda o comportamento, pensar. Não é daqueles que nos seguem. Então é muito importante porque a gente tem essa consciência. E aí se dá realmente o que é o influenciar a pessoa. Exato, né? Exato. Então quando a gente diz assim, só para registrar que o João utilizou, né, que a gente não é cego e tal, como uma figura de linguagem. Sim. Né, aqui dizendo, porque é nesse sentido, né, de que aquilo que a gente está sentindo, vendo e ouvindo, a gente vai trazer. Claro, né, obviamente. Em todos os lugares. Então isso é muito importante. E eu fico muito feliz, porque isso é a noção, João, de uma consciência muito grande, que muitas vezes a gente não tem. Tu tem adultos assim que não estão muito preocupados com aquilo que acontece na sociedade, com a vida dos outros, né? Não. Enquanto que tu traz uma preocupação, né, de fazer uma transformação social para que todos possam viver bem e feliz. Exato. Né? Então essa noção assim, essa leveza que tu traz para o teu programa, trazendo coisas que são mais engraçadas, trazendo aquilo que é mais leve, também mesclando com temas que não são. Exato. E tu sabe, Débora, que é uma coisa, porque eu tenho 15 anos de idade.
E um amadurecimento que eu adquiri durante esse tempo, não só de live, porque há muito tempo eu já tenho uma outra cabeça, digamos, até mais evoluída do que a dos meus colegas, do que a dos meus primos, enfim, as pessoas que eu convivo da minha idade. Então, eu vejo muitas vezes, tem pessoas adultas já, dos 40, 50, claro, elas não são obrigadas a fazer a mesma coisa do que eu faço, mas não tem, digamos, a real até proporção do quanto é importante a gente discutir sobre isso. Exatamente. Que a gente não está nesse mundo só de passagem. Não, eu acho que a gente tem propósito. A gente está aqui e a gente tem um propósito de vida, a gente tem, né, alguma coisa para melhorar. E aí eu queria ver o seguinte, e o futuro desse João? O que esse João vai fazer? Qual é o plano do João? O plano do João, em primeiro lugar, é ser um homem feliz, realizado com o que faz e seguir nesse caminho da comunicação. Pretendo, daqui a um tempo, eu já estou com 15, então falta bem pouquinho para eu ingressar numa faculdade, cursar jornalismo, enfim, continuar nesse caminho. Que eu não só continue só na internet, quem sabe eu... Com certeza. E pelos meios da rádio, da televisão, enfim, nada é previsível. Eu tenho muitos planos de, quem sabe um dia eu ser conhecido nacionalmente, de as pessoas, não só porque eu sou o João Vitor Lima, eu sou entrevistador, mas das pessoas realmente se sentarem no sofá, ligarem a televisão e ver que tudo isso que eu discuto sobre o racismo, sobre a sociedade, a comunidade LGBTQIA+, sobre a situação política, social, enfim, aquilo é muito importante. E que a gente deve levar em consideração que tudo que a gente está vivendo nesse século XXI de hoje, muitas das coisas estão muito erradas. E que depende só de nós, cidadãos, só de nós, pessoas, mudarmos. Simplesmente mudarmos, fazer desse mundo de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, do Brasil, um lugar melhor para se viver. Para todos, né, João? Para todos, um lugar mais igualitário. Exatamente. E eu fico muito feliz, assim, que tu tens essa prospecção de vida e de futuro. Porque se a gente não sabe, João, para onde a gente vai, a gente perde a noção. Então, quando vamos fazer jornalismo, vamos para a área de comunicação. Eu tenho certeza, assim, que não podia escolher outra profissão que não fosse essa. Pois é, e também eu não tenho escapatória, né, Débora? Não, mas isso é muito legal. Eu acho assim, que tu nos orgulha muito a tua família e nos orgulha enquanto comunidade negra aqui em Santa Maria, porque às vezes a gente olha assim, o movimento negro e daí tu tem assim, pessoas já com trabalho há muito tempo já reconhecido. E aí a gente olha assim, mas para que caminho esse movimento negro está seguindo, né? Está indo. E aí a gente vê um menino aí com toda essa garra, com toda essa força, essa vontade, discutindo muitos assuntos, abrindo espaço, conquistando espaço. E aí sendo exemplo, João, com os teus 15 anos, tu és exemplo para outros adolescentes e tu és exemplo para muitas pessoas, para que se engajem também. Que mais me orgulha, porque eu penso muito, eu digo, meu Deus, eu fico muito feliz, muito realizado por conquistar esse espaço que eu estou conquistando. Mas o que me deixa mais feliz é que isso sirva de exemplo, sirva de inspiração para outros jovens. Para quem sabe daqui um tempo, daqui uns 20, 30 anos, quem sabe ser meu colega de trabalho. Claro, olha só que coisa, Marina. João, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui para a gente conversar. Foi uma conversa linda, maravilhosa. Muito obrigada. Você que nos acompanha aqui no Viva Ubuntu, compartilhe esse nosso programa nas suas redes sociais, nos acompanhe, mande sugestões, mande nome, né, de pessoas que você gostaria que a gente trouxesse aqui também. Você pode nos ajudar muito a fazer esse programa sempre um programa cada vez melhor. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença, muito obrigada mesmo. João, viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Deus aí!
Ai, foi bom. Programa Viva Ai, Bantu, apoio Débora, cultural, Débora, Estúdio Débora. Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos. De Natiele Souza.